Esse vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu senti que eu precisava contar uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, e esses dias me veio na cabeça que eu tinha que explicar isso de uma forma para as pessoas verem a minha visão do que aconteceu. Eu estava muito confusa até o ano passado, conforme a religião que eu seguia, porque ficava vindo na minha cabeça alguns questionamentos assim que eu achava estranho. Por exemplo, que na religião que eu seguia, a Bíblia ela não era assim o norte. Um outro livro era o norte da onde eu estava indo. Eu não vou especificar para não gerar assim um mal-estar às vezes, né? Quem pode estar ouvindo. Porém, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aonde você segue, aonde você vai, aonde você busca Deus, se aquele lugar não usa a Bíblia, que é a palavra de Deus, como um norte, eu acho que a gente já tem que ligar um alerta na mente. Porque se a gente não tem como acreditar que a Bíblia, que é um livro, que é muito mais do que comprovado, que nem tem muita gente que fala que a Bíblia não tem comprovação, que ela foi alterada, só que quando a gente vai pesquisar realmente, tem muitos relatos iguais que foram achados de lugares diferentes, pessoas diferentes, relatando os mesmos acontecimentos, e isso foi sendo reunido para gerar a Bíblia. Então, por isso que tem coisas, às vezes, documentos, que as pessoas falam, tal coisa foi retirado da Bíblia, mas a gente tem que pensar assim, a Bíblia é um livro com muitos relatos iguais, comprovando que aquele acontecimento histórico aconteceu. Então, esses relatos, às vezes, que falam que ficou fora da Bíblia, muito provavelmente não tinha uma quantidade suficiente de relatos iguais para comprovar que aquilo foi um fato. Então, acaba não entrando na Bíblia. Isso daqui é só o contexto para a gente entender, né? Aí o que acontece? Esse lugar que eu frequentava não levava em conta isso, que a Bíblia tinha que ser o norte. O norte desse lugar era um livro feito por uma pessoa. E essa pessoa era levado o nome dela nessa religião ou seita. Tem muita gente que fala que é seita. E eu fiquei muitos anos seguindo isso, essa seita, porque eu achava que ela era mais fiel ao que eu entendia para mim. Porém, como eu nunca tinha lido a Bíblia de fato, porque a gente normalmente tem ela em casa e não lê. Isso eu acredito que não seja só eu. Tem muita gente que tem. Às vezes ganha, ou às vezes realmente compra porque acha bonito e não lê ela nunca. Então a gente não comprova, né? Se o que a gente tá seguindo tá escrito lá. Um dos primeiros fatos que me fez questionar, assim, eu tá indo nesse lugar, foi que esse lugar ele falava que se você estava doente, você tinha uma doença, não importava se ela era de nascença ou se você adquiriu essa doença depois. Você tinha que se conformar com essa doença, porque ela era só uma coisa assim, como se você tivesse que pagar um preço por algo que você fez. Mas quando a gente começa a ler, principalmente no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, ele não queria saber o que a pessoa fez. Muitas vezes, assim, que nem ele curava as pessoas e ele não perguntava se a pessoa tinha um pecado, o que que ela tinha feito, por que que ela ficou doente daquele jeito. Ele simplesmente, se era uma doença, sendo de nascença ou não, ele curava as pessoas que procuravam ele e que tinham fé suficiente para isso. Então começou aí minha dúvida, que eu achei estranho. Aí, outra coisa, onde eu ia, falava que Jesus ele não estava disponível para todos. E eu até entendo que na última parte, por exemplo, de Mateus, fala que Jesus deixaria alguém que é o Espírito Santo, que ia ficar com a gente até o fim dos nossos dias. E esse lugar que eu ia também não falava sobre o Espírito Santo. Falava que a gente tinha auxílio de outros seres assim, bons, mas que eram eles que eram assim designados para cuidar da gente aqui na Terra. Então, quando você fosse rezar, você não podia rezar para Jesus, porque era como se você tivesse passando assim para alguém que não está disponível para te responder. Daí, outra coisa que eu comecei a ficar triste em ir, porque a gente se sente abandonado, né?
Uma outra coisa é, quando você tinha um problema que você achava que era espiritual, você precisava ir nesse lugar e participar de várias reuniões para eles te falarem o que estava acontecendo na sua área espiritual. E que você mesmo não tinha acesso a saber sozinho. Você tinha que ir lá e perguntar para as pessoas que estavam lá trabalhando voluntárias para falar com você. Essa era outra coisa que eu achava muito estranho. Porque um dia eu comprei um curso e a pessoa do curso falou, não tinha nada a ver com o curso. E ela falou, para assistir um programa que ela ia fazer em especial, eu pus para assistir, essa pessoa era evangélica. Nessa palestra que essa pessoa foi fazer, ela falou que a gente tinha a oportunidade hoje em dia, depois que Jesus veio para salvar a gente, de falar direto com Deus e perguntar as coisas para ele, e ele respondia. Isso foi muito esquisito para mim, porque fazia muitos anos, em várias religiões diferentes, que eu entendia que a gente não podia falar com Deus direto. A gente tinha que perguntar para as pessoas ali, que eram os voluntários, que iam falar com esses seres, que ia ajudar a gente. Jesus não estava disponível, o Espírito Santo também não. Então, tudo isso daí veio muito estranho para mim. E eu comecei a ler a Bíblia sozinha na minha casa. E a partir de que eu comecei a ler, eu comecei a ver essas coisas que eu contei. Que eu falei, ué, como que a gente tem que se conformar com uma doença se Jesus curava todo mundo? Como assim? Então, entrando em um outro caso que depois eu conto, eu fui curada várias vezes de várias coisas diferentes e uma delas, que foi a maior, foi a minha alergia a leite. Eu tinha alergia a leite fazia mais de 20 anos, desde que eu era criança, na verdade. Só que depois desses 20 anos eu não podia mais beber leite, que eu passava muito mal. E nos últimos anos, em um ano específico, mais ou menos ano retrasado, eu tive uma alergia muito forte. Se eu comesse qualquer coisa que tivesse no rótulo escrito que tinha traços de leite, eu passava uma semana passando mal. E a gente é teimoso, né? Eu sou muito teimosa. Então muitas vezes eu achava que não ia passar mal e acabava comendo mesmo assim e passava muito mal depois de comer. Aí eu vi que minha alergia estava muito forte. E eu comecei a orar, né, para Deus já nessa nova ideia, que eu comecei a estudar a Bíblia sozinha, comecei a frequentar algumas igrejas evangélicas de denominação assim mais famosa, que eram as mais perto da minha casa, e, mais seguindo o meu jeito, lendo a Bíblia sozinha. Não posso dizer que eu sou, assim, já estudei ela inteira, não, não estudei, eu tô indo por partes, e essas partes eu tô colocando aqui também. Eu já li algumas, né? E eu tô meio que estudando e pondo aqui, para as pessoas também que às vezes estão começando, né, a estudar. Mas eu acho importante esse relato que eu peguei e comecei a fazer um jejum, que eu procurei na internet como eu fazia, por outros motivos, e eu comecei a fazer um jejum para sarar essa alergia que eu tinha, ou pelo menos sarar a dor, porque eu tinha muita dor. E já tinha marcado muitos exames para fazer. E um dia eu tava com muita dor e eu peguei e eu rezei e pedi para Deus curar essa dor e ele falou para mim assim, eu escutei a voz. Falou assim para mim: "O possível você faz, o impossível eu faço". E daí naquele mesmo dia eu fui no pronto atendimento, pronto socorro, né? E lá eu vi que eu tava além dessa alergia alimentar, eu também tava com uma infecção de urina, que ali naqueles dias acabou piorando muito essa dor, porque o local é quase o mesmo, né? Na barriga ali. Aí eu comecei a tomar um antibiótico, essa dor que tava assim, pegando ali o local mais abaixo da barriga sarou com antibiótico, né? Graças a Deus sarou. E quando foi chegando perto do meu exame, eu notei que a dor no restante da barriga também foi melhorando. Só que mesmo assim eu não comia nada diferente, porque eu tinha medo de piorar antes do exame, né? E quando eu fui fazer, e eu não tinha entendido que Deus tinha falado do impossível. Não tinha nem, porque às vezes a gente escuta e não entende, né? Demora, eu sou assim às vezes, eu não entendo logo de cara. Aí foi passando um tempo, e quando eu percebi que eu fui pegar o resultado do exame, o médico falou pra mim, que o meu resultado do exame de alergia não deu nada. Eu falei, é impossível, porque eu tenho essa alergia faz mais de 20 anos e ultimamente tá muito forte. Daí ele mostrou pra mim, ele ensinou eu ler e falou, olha aqui, ó, esse exame tá dizendo isso, 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 você não tem nada.
E a partir daquele dia, naquela hora eu entendi o que ele falou. O impossível era essa alergia alimentar, porque não tem cura, né? É humana, assim, a gente não tem remédio pra isso. Nem os remédios faziam efeito mais, aquele de lactose. Não tinha jeito. Mesmo se eu tomasse, eu passava mal do mesmo jeito. Aí daí eu entendi que eu tava curada. E mesmo assim, ainda eu fiquei com medo de comer as coisas. Acho que quase um mês com medo. Eu comia uma coisinha ou outra, assim, e já ficava esperando aquela reação no dia seguinte, assim, que eu ficava apavorada. E foi indo e eu entendi que realmente eu tô curada. E agora, por exemplo, eu posso tomar leite, eu posso. Eu tomo leite todo dia, porque eu tomava leite de soja. Daí eu parei de tomar leite de soja, voltei a tomar leite, que fazia mais de 20 anos que eu não tomava. Voltei a comer de tudo. E essa era uma cura que onde eu ia, falava que era impossível de acontecer, porque eu tinha que pagar por algo que eu tinha feito e às vezes eu nem lembrava desse algo porque não foi agora, foi antes de eu, em outras vidas. E foi isso. Então isso abriu para mim um leque de questionar mentiras que a gente às vezes está levando em conta e que essas mentiras estão guiando a nossa vida. Só que olha o perigo disso. Isso eu percebi de um jeito que eu não sei se eu acredito que tenha sido Deus mesmo que foi ali me mostrando algumas coisas, me entristecendo onde eu estava para eu entender que eu tinha que sair de lá. Agora, você entende o perigo de você viver enganado para sempre? O que que vai acontecer? Que você vai deixar, você tá acreditando em outras coisas e na Bíblia, outra coisa que eu vi que é muito sério para Deus é quando a gente tem idolatria por outros deuses. E isso não quer dizer assim que alguém vai chegar para você e vai falar: "Olha, esse Deus aqui é outro Deus". Não, às vezes não vai chegar e vai falar desse jeito. Vai falar igual falava para mim, entendeu? Ou para as pessoas que iam onde eu ia. Olha, Deus existe, Jesus existe, Espírito Santo existe, mas eles não estão disponíveis para você falar direto com eles. Então você precisa da nossa ajuda para você falar com esses seres aqui que vão te ajudar. Que a gente pode chamar eles de anjos, mas a gente sabe que na Bíblia também fala que a gente não pode falar com anjos diretamente. E até lá, eles também não falavam dos anjos que a gente lê na Bíblia, aqueles anjos. Era como se fossem anjos, mas assim, era uma denominação para as pessoas que já não estão mais aqui fisicamente, mas estão do lado espiritual para te ajudar. E eu sei que esse vídeo, na verdade, eu ia gravar falando outra coisa, mas acabei contando isso, que eu acho que é até mais importante do que eu ia falar. É importante, é bem assim, para talvez se esse vídeo chegou até você, você tá acontecendo algo parecido na sua vida, fica bem atento, porque a gente não percebe o quanto a gente tá desprotegido, né? Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, Deus, Jesus, Espírito Santo. Cuidado em colocar poder em outras coisas, em outras pessoas, em outros seres, que às vezes você acha que tudo bem, mas na Bíblia Deus é muito claro, cada vez que alguém idolatrou um outro Deus que não fosse ele, seja no Antigo Testamento, que é mais comum, que acontecia muito isso, mas no Novo também, quando Jesus ia falar com as pessoas, né? Mas principalmente no Antigo, se você vê o que acontecia com aquele povo, miséria, escassez, problemas de saúde, problema espiritual, e é coisas às vezes que a gente tá vivendo na nossa vida e a gente não sabe nem por que tá acontecendo aquilo, e você vai ver, é muito mais claro do que parece, você tá idolatrando outros deuses, que nem você, uma coisa que eu fazia muito, porque eu achava lindo, e eu até me desfiz, não assim pela aparência daquelas coisas ou por outra coisa, é que eu sabia que para mim aquilo foi muito claro. Eu tinha muitas pedrinhas e coisinhas assim, místicas, que eu atribuía poder àquilo. Esse é para proteção, esse é para dormir melhor, esse aqui é para me dar coragem para falar, esse daqui. Você está atribuindo poder a coisas que Deus não falou que você pode atribuir. Então, o que você acha que vai usar isso como uma brecha para te atingir? Entendeu? O que você acha que idolatrar coisas assim,
colocar um poder ali, um poder numa planta que ela vai afastar o mal olhado da sua casa. Eu não tô falando isso mal das pessoas, eu tinha tudo isso na minha casa, tudo ao mesmo tempo. Você entendeu? Aí você tem isso na sua casa e você não entende que aquilo é uma brecha para algo, usar aquilo para ficar dentro da sua casa. Porque o mundo espiritual ele é muito real. Ó, para você ter uma ideia, eu só fui para essa seita ou religião porque eu ouvia coisas, eu via coisas e eu morria de medo disso. E lá falava que é só você só tá com isso descontrolado, se você começar a frequentar aqui vai controlar tudo isso e não sei o quê. Nunca perdi esse medo lá. Fiquei trocentos anos indo. Nunca perdi esse medo, porque era algo que eu acho que ele é meio que as pessoas que estão lá também não são ruins, tá entendendo? Que as pessoas que estão lá às vezes também não entenderam ainda que na Bíblia tá falando totalmente diferente. A gente fica cego às vezes por um tempo por falta de conhecimento mesmo. Não tô falando que só minha religião é verdadeira, não, de jeito nenhum. Não tô falando isso, só tô falando assim. Cuidado para você não tirar de protagonista assim do que você crê Deus, Jesus, Espírito Santo. Só eles são. Saiu disso, cuidado, você está dando lugar para outras coisas tomarem conta de partes da sua vida. E essas coisas elas não vão querer saber de fazer um bem para você, entendeu? Daí você quer ver um exemplo do que eu ia realmente contar nesse vídeo? Foi um exemplo assim. Eu sou evangélica, de uma denominação agora evangélica, porque eu achei que lá tinha tudo isso de seguir a Bíblia, de seguir a palavra, o Espírito Santo. Então, para mim, aquilo se encaixou. E eu perdi aquele medo, porque eu continuei ouvindo, continuei vendo, porém agora eu entendo o que está acontecendo. E eu continuo assim, tentando sempre estudar para eu entender às vezes o que que aquela mensagem quer dizer, se ela vem de Deus ou não, porque às vezes não é de Deus, a gente tem que começar a discernir. Para discernir, você tem que estudar a palavra, né? Você tem que rezar, né? Eu até acho que eu tenho que rezar mais ainda, sabe? A gente sempre acha que tá bom, mas sempre dá para melhorar, né? E eu tava eu comecei aí nessa igreja também porque tem outra coisa. Só Deus, Jesus, Espírito Santo sabe o que você pensa. Outras coisas não sabe o que você pensa. O que pode acontecer é que às vezes ele vê o seu comportamento e pelo seu comportamento aquela pessoa tem uma adivinhação ali do que está acontecendo com você. Por exemplo, é como se eles estivessem te acompanhando assim, escondido, a sua vida inteira. Então eles sabem quando você tá nervoso, igual quando a gente sabe que a pessoa que mora com a gente tá nervoso, tá bravo ou tá preocupado. Então eles sabem dessas coisas. E se você falar com a sua boca aquilo que tá acontecendo e depois alguém vir falar para você, pode apostar que tem chance de não ser Deus falando com você, entendeu? Porque aquilo já viu o que você falou. Então, no lugar onde eu vou, eu já tinha tido uma experiência mais ou menos uns 20 anos atrás que eu tinha ido, e eu não contei o que eu ia perguntar pra ninguém, porque era uma pergunta que tinha só na minha cabeça. E eu perguntei aquilo e perguntei de uma maneira muito específica. Eu nem sabia se dava pra fazer isso. Depois eu vi que existe essa parte lá. Tem na Bíblia também que você consegue fazer isso sim. Eu perguntei e falei uma frase específica que eu queria que essa pessoa falasse pra mim na hora da oração. E a primeira vez que eu fui nessa igreja aconteceu isso. Assim que começou a oração, uma pessoa apontou para onde eu tava e falou exatamente aquela frase que eu nunca disse para ninguém. E então eu entendi que era para mim e eu entendi quem tinha falado comigo. E mesmo assim, ainda passou-se 20 anos até eu entender que aquele lugar realmente tinha Deus falando, né? A gente às vezes vai seguindo outros caminhos, né? E eu voltei para lá. E na minha cabeça, assim, só lá tava certo. Porém, é que nem eu falei. Veja, às vezes, quem é o protagonista do lugar que você vai, né? Eu precisei ir numa missa de sétimo dia. E eu não deixei de ir por ser de outra religião. Acabei indo e fui nessa missa. E assim, a minha cabeça eu julguei bastante até. Muitas coisas, por exemplo,
tem muitos rituais, né? E na minha cabeça eu ficava pensando, ai meu Deus, por que fazer isso? Olha quanta gente que precisa para uma parte pequena. Sabe a cabeça da gente, né? Quando você acaba de mudar de religião, você fica assim. Eu fiquei assim, sabe? Olhando e falando, ai, pra quê? Sabe assim? Aí, realmente, aquilo não faz parte mais do que eu acredito. Mas, é, ali, o protagonista ainda era Deus, Jesus, Espírito Santo. Em grande parte do que estava se falando ali. Naquele dia, eu não ouvi falar de outras coisas, somente disso. E naquele momento que as pessoas estavam entrando com muita coisa, eu pensei isso na minha cabeça. Falei, nossa, pra que tanta coisa só pra isso, sabe? Daí toca uma música, né? E entram com várias. As pessoas estão vestidas assim, é muito bonito. Mas eu achava assim bobagem. Aí eu escutei, assim, o Espírito Santo falar na hora, sabe? Falar assim, eu tô aqui sim, eu tô aqui. E essas pessoas que estão participando disso, elas precisam desse ritual para elas acharem que elas estão mais perto de mim e acharem que fazem parte da minha rotina. Falou, então, eu também tô aqui, mas eles precisavam disso. Aí na hora, assim, eu entendi, eu até assim, eu fiquei até com vergonha, porque ele vê seu pensamento o tempo todo, não adianta. Você tá julgando, ele tá vendo, né? Não importa o que você tá pensando. Mas daí eu entendi também outra coisa importante, que nem lá eles eram protagonistas, então a presença dele tá lá. Agora um lugar, né? Isso gera assim várias coisas, por exemplo, às vezes você não existe somente uma religião correta. Mas presta atenção nisso. Quem é o protagonista daquele lugar? Eles seguem a Bíblia? Seguem a palavra de Deus aqui na Terra? Que ela é o nosso norte aqui na Terra. Então, eu gravei esse vídeo, era mais para contar essa parte, no fim ficou maior, eu contei outras. Mas eu achei que o contexto é válido para entender como que eu cheguei nessa ideia, sabe? Que não foi uma ideia de preconceito, é que até eu entender o que estava acontecendo, e entender tudo que estava virado assim na minha vida, todas as vezes as dificuldades que a gente passa, nem precisava passar por aquilo, mas até a gente entender. Coloca Deus em primeiro lugar, em tudo, mas principalmente aonde você frequenta, para você procurar ele. Se ele não for o principal na onde você frequenta para procurar ele, cuidado, porque provavelmente tem alguém ali ocupando aquele lugar que não é ele, sabe assim? Perigoso. Perigoso pra gente porque Deus não poupa a gente por ignorância, né? E a gente vai ser, ele olha a gente do mesmo jeito, entendeu? Não é a nossa falta de conhecimento que vai poupar a gente de alguma coisa. Então, espero que tenha sido útil para alguém. Eu não sei para quem que esse vídeo vai chegar, mas Deus tá falando faz alguns dias para já na minha cabeça toda hora para eu gravar isso e contar o que aconteceu comigo. Espero que você tenha gostado e até o próximo.